aluno do Colégio Unifor, tudo bem com vocês? Hoje a tia Samanta vem aqui mais uma vez para trabalhar mais uma unidade temática com vocês. Hoje a nossa unidade temática que iremos trabalhar, ela também está dentro da BNCC, está dentro do Parâmetros Curriculares Brasileiros da Educação Física, que é a disciplina de lutas. Isso. Essa unidade temática, ela focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégicas específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Isso é uma combinação de ataque e defesa dirigidas a esse esporte. As lutas, a gente começa a trabalhar na disciplina escolar a partir do terceiro ano, do terceiro ao quinto. Com o sexto e sétimo ano, a gente trabalha lutas do Brasil. Do oitavo ao nono ano, a gente trabalha lutas do mundo. O segundo grau, a gente vai fazer uma abordagem, uma retrospectiva de todas as lutas que aprendemos desde o comecinho lá do terceiro ano. Então, a gente trabalha lutas dentro do nosso currículo também escolar. E vale sempre lembrar que para trabalhar essa disciplina de lutas, o professor não necessariamente tem que ser um expert em lutas, e sim dominar a técnica para poder passar os fundamentos necessários e teóricos para o seu aluno. Normalmente, quando a gente está dentro da escola, quando a gente vai trabalhar algum esporte temático, seja ele capoeira, seja ele o judô, o karatê, que são as lutas que a gente tem mais costumes na nossa região, a gente sempre convida algum esportista, algum professor dessa disciplina para estar nos auxiliando, porque é sempre bom. Educação física sempre trabalha com equipe. Nessa unidade temática também a gente consegue identificar as características das lutas no contexto comunitário e regional e lutas de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e demais práticas corporais. Para que possa ser trabalhado as lutas escolares, a gente tem a proposta de planejar e utilizar estratégias básicas das lutas de contextos comunitários e regionais e lutas de matrizes indígenas e africanas, experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. O principal objetivo é a gente trabalhar o que é luta e o que é briga. Então, as lutas, ela tem regras, as regras precisam ser discutidas, ela tem duração, ela tem empate, ela tem uma vestimenta adequada, ela tem equipamentos de proteção, ela tem um local específico para essa disputa, ela tem golpes que são ou não permitidos, ou são ou não proibidos. Já as brigas não têm essas regras, né? E conta também com as lutas, ela conta com uma entidade reguladora, uma associação, uma federação ou uma confederação, né? Justo, as brigas não têm esse domínio, essa prática. Logo, nas lutas, existe uma valorização do respeito entre o adversário nas suas competições. Já nas brigas, resultam os sentimentos de repúdio, de ódio, de adversário, de raiva. Essas são algumas dicas de lutas e brigas.
As classificações das lutas, elas podem ser curta, média, longa ou até mesmo as mistas. As lutas brasileiras ou mais praticadas no Brasil são essas. E esse é um dos modelos de instalação das lutas. Abordaremos a história geral das lutas. Como sabemos, as lutas estão intimamente ligadas à história da humanidade. Isso porque o ser humano sempre precisou utilizar a força para sobreviver, como na caça e na defesa contra animais ou outros humanos. Assim, durante muitos anos da nossa história, lutar era a única maneira de permanecer vivo. Em diversas civilizações antigas, como os babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, as lutas sempre estiveram presentes como formas de ataque e defesa. Como é praticada por tanto tempo e em tantos lugares, observamos o desenvolvimento de diversos tipos de luta espalhados pelo mundo todo. Assim, é muito difícil determinar exatamente um local de origem. É importante lembrar que cada luta possui uma íntima relação com a sua cultura local. Dessa forma, a luta também é uma forte expressão cultural do seu povo. Por exemplo, a capoeira é uma luta que carrega muitos traços da cultura afro-brasileira, como a letra das músicas, os instrumentos, as vestimentas e o seu modo de jogo. E quando aprendemos sobre essa luta, acabamos aprendendo também sobre a cultura afro-brasileira. Nessa videoaula não vamos nos aprofundar sobre a capoeira, porque teremos um vídeo específico sobre o assunto. Este foi apenas um exemplo. Bom, vamos seguir. Com o desenvolvimento das sociedades e diante das necessidades do ser humano, surgem também as artes marciais. Esse termo foi criado pelos gregos, que vincularam a Marte, deus da guerra, as habilidades de guerrear e de lutar para derrotar seus inimigos. Agora me responde uma coisa: lutas e artes marciais são a mesma coisa ou existe diferença entre elas? Vamos ver a seguir. A diferença entre artes marciais e lutas é muito simples, porém é muito importante para entendermos os conceitos. As artes marciais, em sua origem, estariam mais relacionadas a combates ligados à guerra. Por outro lado, as lutas estariam associadas às maneiras mais rudimentares de sobrevivência. É importante destacar também que havia uma interpretação diferente sobre as artes marciais e lutas entre orientais e ocidentais. Os gregos ocidentais tinham uma visão que contemplava a ideia de corpo e mente como algo separados, dissociados. Pensamento esse oposto aos adeptos das lutas orientais, que entendem que a filosofia, os comportamentos, valores e emoções devem caminhar juntos. Esse pensamento
é expresso através da ideia de que tudo é unidade, Ki Itsusai. Como você já entendeu, as lutas e artes marciais eram utilizadas para a sobrevivência e nas guerras. Porém, ao longo do tempo, essas práticas ganharam uma forma diferente em sua abordagem, que foi o mundo esportivo. Como esporte, a implantação dessas modalidades se faz desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados na Grécia Antiga. Nesse período, destacamos a luta chamada pancrácio. É um sistema de lutas desenvolvido pelos gregos que esteve presente na primeira edição dos Jogos na Antiguidade, século 7 a.C. O objetivo era derrubar o adversário 3 vezes. Era considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo. Uma característica dessa modalidade era a violência de sua prática. Quase tudo era permitido, com exceção de enfiar os dedos nos olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder o adversário. Os praticantes lutavam nus, cobertos de óleo pelo corpo. Não existia limite de tempo. Assim, o combate terminava quando um dos atletas já não conseguia mais continuar. Atualmente, a luta olímpica ou luta greco-romana é uma modalidade que mantém muitas características do pancrácio. No Brasil, no início do século XX, já se conhecia o boxe, esporte europeu, e a capoeira, que ainda era marginalizada. Outro momento importante na história do nosso país relacionados à luta foi em 1908, quando um grupo de imigrantes japoneses aporta no país, trazendo algumas modalidades que mais tarde se tornariam populares, como o karatê e o judô. A figura mais emblemática foi a de Mitsuyo Maeda, ou Conde Koma, que era um exímio lutador de artes de kimono. Koma se radica no norte do país, onde conhece a família Grace e a ela ensina alguns fundamentos do jiu-jitsu, que mais tarde ficaria responsável por sua divulgação em todo o território brasileiro. A respeito da profissionalização, o boxe foi a primeira modalidade que profissionalizou as lutas como forma de entretenimento. As competições de lutas também fazem parte do mundo dos negócios e atualmente são responsáveis por gerar cifras milionárias através da venda de espetáculos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, Dana White, presidente do UFC, fechou um acordo no valor de 5,9 bilhões de reais com o canal ESPN pela transmissão dos eventos do UFC pelos próximos 5 anos. Calcula-se que o valor de mercado do UFC é cerca de 27,4 bilhões. Esse é apenas um exemplo de como as lutas ainda estão muito presentes em nossa sociedade e são cada vez mais valorizadas. Destacamos um outro exemplo da importância das lutas ao observar as Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos modernos, as lutas estão presentes desde 1896. Atualmente, as Olimpíadas possuem 6 modalidades de lutas e artes marciais: boxe, esgrima, judô, luta olímpica, taekwondo e karatê. Juntas, essas modalidades são responsáveis por mais de 50 medalhas de ouro. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma das várias artes marciais orientais. Inclusive algumas tiveram uma grande repercussão nos cinemas. Porém o Brasil também está repleto de lutas, que estão enraizadas em nossos costumes e na nossa cultura. Eu sou o JL Vilhena e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas lutas brasileiras que você precisa conhecer. Então se você gosta de artes marciais e quer saber mais sobre o assunto, se inscreve no canal e já deixa o like no vídeo. A luta marajoara, também chamada de agarrada marajoara, é uma luta tradicional do Marajó,
um arquipélago localizado no estado do Pará. Nessa prática, golpes contundentes como socos, chutes e chaves de braço não são permitidos. Assim, a luta se desenvolve com os oponentes lutando agarrados com o objetivo de derrubar um ao outro, de maneira que as costas do adversário encostem o suficiente no chão para que ele seja considerado dominado. Por isso, no ambiente em que ocorre essa disputa, geralmente o chão é de areia, argila ou de grama. Além de amortecer a queda, a areia, a argila ou a lama que se grudam no lutador quando ele cai, ajudam a dizer o quanto de suas costas tiveram contato com o solo. Estima-se que essa luta tenha mais de 300 anos de idade, e que desde seu início ela vem sendo passada de geração em geração. Alguns acreditam que a luta é uma influência dos indígenas da tribo Aruan e de escravos africanos. Porém, o mais aceito é que ela tenha sido criada por caboclos, que observaram as brigas entre os búfalos da região e replicaram seus movimentos em um modo de lutar. Como a luta marajoara é uma expressão cultural no Marajó, ela é praticada em festividades e eventos municipais, sendo que as pessoas que moram lá praticam a luta desde a infância como uma forma de diversão e lazer. Com a popularização, a luta foi dividida em dois tipos, a tradicional e a esportiva, onde há regras, categorias de peso e de gênero e também a proibição de alguns golpes que são considerados perigosos. Esse estilo é incentivado por eventos organizados pelas prefeituras locais, que oferecem premiações aos vencedores. No MMA, a luta é representada pelos irmãos Ildemar e Yuri Marajó, que começaram com a luta marajoara e hoje fazem parte do card de lutadores do UFC. O Tarracá é uma luta maranhense muito praticada na região do Pindaré e da Baixada Maranhense. Sua origem foi influenciada pela mistura de tradições indígenas, europeias e africanas que ocorreram na época da colonização e que foram mantidas pela população local. Nessa luta, dois adversários se enfrentam e o vencedor é aquele que consegue derrubar o outro de costas no chão. E assim como a luta marajoara, o Tarracá é uma tradição entre os moradores dessa região. Essa prática ganhou um grande reconhecimento graças a Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu. Durante a década de 60, o Rei Zulu iniciou sua carreira no Vale Tudo, onde lutadores de diversas artes marciais se enfrentavam. Assim, ele viajou o Brasil e foi acumulando vitórias, sendo derrotado pela primeira vez apenas em 1980, depois de 150 lutas invicto. O impressionante é que com 62 anos de idade, o Rei Zulu ainda estava lutando. Ele também ensinou o Tarracá ao seu filho, o Zuluzinho, que também foi um lutador muito reconhecido, fazendo carreira internacional no MMA. Fundado por Paulo Albuquerque em 1999, o combate, segundo seu próprio criador, não é uma arte marcial, e sim uma ciência voltada para a proteção própria e de terceiros. Esse sistema faz uso de todas as partes do corpo humano para fazer com que seu praticante se defenda de forma mais eficiente em uma situação real. Ataques e defesas com armas também são treinados, sejam elas armas de fogo, armas brancas ou armas improvisadas, que podem ser objetos do nosso dia a dia, como cadeiras, guarda-chuvas ou até mesmo uma caneta. Porém, o que evidencia que o combate é uma ciência de proteção é o seu treinamento que prepara o praticante para saber como agir em situações de risco e também como evitar que essas situações aconteçam. Esse treinamento vai desde estudos de linguagem corporal até simulações de diversos cenários, como bares, dentro de automóveis e na rua. Paulo Albuquerque, o criador desse sistema, estudou várias artes marciais e criou o combate com o objetivo de preencher a lacuna deixada pela esportivização das lutas, que impõe diversas regras competitivas que não ajudam em uma situação de risco. O combate é muito utilizado em treinamentos militares e de guarda-costas, porém também tem um programa adaptado para civis, que procuram garantir a sua segurança principalmente nos centros urbanos, onde existe um alto índice de violência.
Se você se interessou nesse sistema de luta, se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o combate e também sobre muitas outras lutas. O Uka-Uka é uma tradição dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bakairi, todos eles do Mato Grosso. A luta também é uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas e foi batizada com esse nome devido ao som feito pelos índios no início da luta. Nessa luta, um cacique chamado de dono da luta vai ao meio da arena e chama os dois participantes pelo nome. Então, esses lutadores andam em círculo fazendo o tradicional barulho da onça. O objetivo é agarrar o adversário e jogar ele no chão. Porém, se um dos lutadores agarrar a perna do outro por alguns segundos, ele é considerado vencedor. E se os dois deixarem de se agarrar, a luta é considerada empatada. No preparo para a luta, são feitas pinturas por todo o corpo. Outro costume é que antes da luta, a pessoa se mantenha em jejum e não durma na noite anterior. Isso é feito para que sonhos ruins não aconteçam. Dessa forma, o lutador mantém toda a sua atenção voltada para o combate. Durante o Quarupi, que é um ritual feito para homenagear os mortos, as lutas de Uka-Uka também acontecem, marcando a passagem dos jovens lutadores para a vida adulta. A esgrima crioula, ou esgrima do facão, é uma luta que foi adaptada pelos gaúchos brasileiros, argentinos e uruguaios. Vale lembrar que a palavra gaúcho, além de se referir aos moradores do estado do Rio Grande do Sul, se refere também a pessoas que trabalham com pecuária nos chamados pampas, que são regiões de campos naturais aqui na América do Sul. Essa luta nasceu das técnicas utilizadas na caça de animais para alimentação, e a partir daí foi adaptada para o combate em pé e a cavalo. As principais armas usadas nessa luta são o facão, a adaga, a faca e o poncho, que originalmente fazia parte da vestimenta do gaúcho e passou a ser usado enrolado em uma das mãos para fazer ataques, defesas e fintas. Em alguns casos, boleadeiras e lanças também são usadas. A esgrima crioula teve uma certa importância na independência da Argentina contra o imperialismo espanhol, e também aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha e na Revolta Federalista do Rio Grande do Sul. Bom, o maculelê tá nesse vídeo como bônus porque ele não é bem uma luta, e apesar de seus movimentos com facas e bastões, ele é uma expressão cultural em formato de dança. Sua origem tem várias versões, porém a essência é a mesma, de que um guerreiro sozinho defendeu toda a sua tribo com apenas 2 bastões, enquanto os outros guerreiros iam caçar. Algumas versões dizem que esse guerreiro era um índio, outras dizem que era um ex-escravo negro com uma doença de pele, que fugiu de uma fazenda e foi acolhido por uma tribo indígena. Uma versão diz que isso se passou na África, e outra diz que 22 guerreiros indígenas, que eram em maioria idosos, defenderam a sua tribo. Mas enfim, esse acontecimento passou a ser comemorado através dessa expressão cultural, que mistura os movimentos de luta com dança e música. Durante o século XX, com a morte dos mestres de maculelê, a tradição se perdeu por alguns anos. Porém, em 1943, Paulino Almeida de Andrade, conhecido como Mestre Popó do Maculelê, que também era capoeirista, resolveu resgatar essa cultura a partir das memórias que ele tinha dos seus antepassados. Assim, a tradição renasceu de novo, caminhando junto com a cultura da capoeira e permanecendo viva até hoje, principalmente na cidade de Santo Amaro da Bahia, onde o Mestre Popó resgatou essa cultura. É interessante saber que a nossa cultura também é rica quando se fala de lutas. Nesse vídeo eu falei sobre algumas delas, mas é claro que existe muito mais. Inclusive algumas muito reconhecidas, como a capoeira e o jiu-jitsu. Essa foi a nossa aula temática de hoje, lutas, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.